Atenção aqui, galera, quero todo mundo escutando muito bem qual que é o assunto do Galeria Pet de hoje, hein? Todo mundo mesmo. Começando aqui, ó, por este gatinho que de tão atento tá até, ó, de orelhas em pé. Olha só. Ah, tem também aqui, ó, este cãozinho super fofo que, falando em orelhas, tem um talento peculiar. Ele levanta uma, abaixa outra, levanta outra, levanta uma. É isso, né? Vai levantando e abaixando. Pois é, pessoal, o tema de hoje por aqui é a saúde dos ouvidos. Assunto importante, porque problemas desse tipo podem causar dores, desconfortos e, se não forem bem cuidados, podem até evoluir para surdez ou então doenças ainda mais graves. A parte que a gente consegue ver da orelha é de aproximadamente 20% nos cães e em torno de 7% nos gatos. Por isso, quando o tutor se descuida, podem acontecer problemas nos ouvidos, né? Entre os principais motivos estão a falta de higiene e o excesso de pelos. Essas condições favorecem o acúmulo de cerúmen, a popular cera de ouvido, sabe? Que é uma substância natural produzida pelas glândulas sebáceas no canal auditivo externo. Esse excesso cria um ambiente propício para o desenvolvimento de parasitas, fungos e bactérias. Este carinha aqui, ó, é o José. Ele sofreu com otite e precisou, inclusive, fazer um tratamento especial. Para entender melhor sobre essa condição de saúde dele, eu encontrei com o tutor, o Alan, e o veterinário que cuidou do José também, o Dr. Tiago, lá na clínica. Confere só. Olha só que sossego que esse cara tá aqui no colo do papai, né, José? O Alan já cuida do José já tem algum tempo. Na verdade, você não pegou ele filhotinho, né? Já pegou ele adulto. Isso mesmo. Foi uma adoção que faz 2 anos, né, que eu peguei ele. Sim. E foi de uma parente que não estava mais conseguindo cuidar, estava sem tempo. Sim. E ela perguntou se eu gostaria. Isso é ótimo porque acabou indo para uma pessoa que está preocupada de fato com o bem-estar e com a saúde do José, porque ele tinha já uma questão de otites recorrentes, não é isso? Que é uma inflamaçãozinha no ouvido. Então, quando ela passou pra mim, eu não estava sabendo, foi mais uma surpresa, mas eu percebi assim que eu tocava na orelhinha dele, que eu toco nele inteiro, né, no corpo Sim. inteiro, para ver como que ele tá. Toquei na orelhinha, vi que ele estava sentindo dor, já levei no veterinário para saber o que podia ser e eu descobri que ele tem esse probleminha da otite frequente. E é uma coisa que acontece, o nome já diz, frequente, mas assim, de quanto em quanto tempo você vê que tá dando uma inflamaçãozinha? Ah, tá. Eu acho que a cada 2 meses aparece, uma frequência assim. De 1 a 2 meses ele acaba aparecendo de novo. Mas a gente está conseguindo tratar, tá melhorando bastante. Agora que começou o tratamento, né, a gente sempre vai tentando achar alternativas que demorem mais para aparecer de novo. Então, tá melhorando muito. E tá Gente, porque imagina a chateação. A cada 2 meses, ou às vezes intervalos até menores ou maiores, depende do cachorrinho, você fica com uma dor ali no seu ouvido que as pessoas não podem nem tocar, que já causa um incômodo tremendo. No caso dele, estava sendo sofrido e aí vocês vieram com um tratamento. Você junto ao veterinário que cuida dele. O que foi feito? Então, primeiro eu passei por ele me passou um produto que era para passar no ouvidinho dele, um remedinho, eu tinha que ficar pingando. Tinha um tempo, né, diário, e aí até sarar. E aí sarou, só que aí começou a voltar frequente, então ele foi mudando o tipo de tratamento, mudou o remédio, mudou a forma de passar. Agora, a última vez que ele passou no veterinário, deu bastante efeito, então resolveu, acredito que tenha resolvido mesmo o problema dele de otite, que é um que pinga uma vez e pronto. Ele é mais forte, acho que ele é um outro tipo de remédio. Isso é bom porque a gente vê então que a medicina veterinária está aí avançando, né? Trazendo novidades para o mercado que estão trazendo de fato bem-estar para os nossos pets. Agora, uma curiosidade é porque o Alan, ele também é dono de um hotelzinho. Então você, além de outros animais, leva, claro, o José ali para socializar, para brincar e tudo mais. E aí, de vez em quando, isso pode acabar, uma brincadeira que de repente pegou a orelhinha, ou mesmo vai brincar de água, não secou direito. Você tem essa atenção também, especialmente com ele? Ah, total. Isso a gente faz com todos os que a gente sabe quais são os problemas deles e tenta sempre deixar o espaço da melhor forma possível para não ter nenhum problema de saúde, nada do tipo. Então o José, por exemplo, ele não brinca com água lá para realmente não ter esse problema com o ouvido, né? E a gente sempre presta atenção em questão de, caso tiver doendo alguma coisinha, a gente já vai e vê o que está acontecendo. Já corre para resolver. Exatamente.
todo pai e mãe de pet que já teve que lidar com alguma questão de saúde relacionada aos ouvidinhos dos nossos animais de estimação, provavelmente já ouviu essa palavrinha, otite. Agora, quem vai explicar melhor pra gente o que isso quer dizer, esse universo todo, porque não é tão simples quanto parece, tá? É o Dr. Thiago, médico veterinário, especialista em otorrinolaringologia animal. Então, vamos lá. Otite, doutor, parece que é simples, mas não é? Tem até tipo, não é isso? Tem. A otite, atualmente, a gente considera ela mais um sintoma de outras doenças do que a causa propriamente dita. Então, a gente tem hoje 3 principais otites, a fúngica, a bacteriana e a parasitária. Mas as 2 primeiras, que é a fúngica e a bacteriana, normalmente elas estão relacionadas a outras causas, elas são secundárias a outros quadros clínicos do paciente. Ou porque a imunidade baixou, ou aconteceu alguma coisa no decorrer da vida desse paciente, algum episódio, sim, e aí essa otite secundária ela apareceu. E não necessariamente só em relação a quadros de saúde, pode ser inclusive meramente emocional do bichinho. Olha, eu ouso falar que dependendo da fase do ano, ela é mais emocional do que até essa parte de hormonal ou de saúde, sim, por si só. Então a gente tem alguns exemplos aí por estresse. Então o animal passou por algum episódio de estresse ou por algum pico de ansiedade muito alto. Um grande exemplo aí é o final do ano. Sim. Fogos de artifício, o animal tem medo. Ou agora que a gente está na época de chuva forte, trovão, relâmpago, o animal fica emocionalmente instável. E assim como o ser humano, isso afeta o organismo de um aspecto geral. E a otite ela vem como secundária, uma apresentação, sim, de um outro quadro. E é uma infecção, ou seja, vai causar irritação, vermelhidão, de repente até um pouquinho de coceira. Como é que trata? Sim, o tratamento ele vai depender de acordo com a causa base dessa infecção ou do processo inflamatório em si. Existem otites que elas não têm relação com uma infecção, elas são só um quadro inflamatório. Aí a gente pode entrar com um anti-inflamatório, um corticoide, para fazer um tratamento tópico ou sistêmico naquele paciente. Quando ela tem bactéria envolvida, o animal machucou, abriu uma porta ali para uma infecção, aí a gente tem que associar com antibiótico, anti-inflamatório mais um antibiótico. Se esse paciente tem uma otite fúngica, muitas vezes ele pode ter até as 3 correlacionadas. Tá? E aí a gente vai combinando as medicações para ter uma ação desejada no tratamento daquele paciente. Mas o tratamento ele é específico ao tipo de otite. Com certeza. Daí a gente vai ter exames específicos, a avaliação do médico veterinário é indispensável. Mas vamos falar do caso do José, que estava aqui no meu colo, mas já foi para lá, né? Porque a gente está aqui na clínica, tem outros animais, então ele vai e fica agitado. Mas no caso dele era algo frequente, né? O Alan até falou que vocês entraram, claro, depois da avaliação do Dr. Thiago, com uma medicação que é considerada até nova no mercado. Isso, que é uma coisa mais potente. Isso, mais potente, mais moderna. O José é um exemplo clássico disso. Então ele chegou para o Alan já adulto, então ele era de uma outra família, ele já tinha um quadro, né? Que a gente só ficou sabendo depois da investigação, para poder entrar em contato com os antigos tutores e falar, e aí, já teve alguma vez otite? Não, já direto ele tem, pode ficar tranquilo que isso vai e volta. Então isso não existe, tá? Problemas de saúde, eles não podem voltar, eles têm que ter uma investigação e uma solução da causa base. Então, o José era esse caso que tentou de tudo até a gente fazer a investigação. A gente fez uma cultura fúngica e bacteriana no ouvido do José. Então, esse material do conduto auditivo dele foi mandado para um laboratório e voltou para a gente o que era que estava acontecendo ali. Então, ele volta para a gente qual bactéria é e quais antibióticos vão fazer a ação para aquele tipo de bactéria. Então, a gente optou por uma medicação mais moderna, que ela é aplicada dentro do consultório, que o animal faz uma limpeza auditiva, ele é levemente sedado, mas ele faz uma limpeza auditiva, a famosa limpeza de ouvido, e essa medicação ela é aplicada lá dentro do conduto auditivo pelo médico veterinário, claro, e ela fica fazendo ação por 10 dias, sem necessidade de manutenção. Quando não bem tratada, a otite pode evoluir para algo mais grave, de repente até um câncer? Pode, e a otite inclusive ela pode ser sinal de algo mais grave, ela não precisa nem da evolução da própria doença, da otite em si. Aqui a gente já atendeu pacientes que vêm com otite como principal queixa e reclamação, a gente vai investigar e tem uma endocrinopatia, tem um problema hormonal. Então isso é muito mais sério do ponto de vista aí de urgência e emergência, a gente precisa tratar a causa base, endocrinopatia, porque aí a otite vai melhorar. Ou o paciente chega, ele tem uma dermatite alimentar ou atópica e o ouvido, por ter pele dentro, ele manifesta essa alergia. Ele é um sinal pra gente.
Mas isolando a otite como evolução, ela pode evoluir para um processo inflamatório crônico e não mais agudo. E aí é de difícil tratamento. Ela pode evoluir ao ponto da gente ter que fazer a enucleação, a ablação do conduto auditivo. Ou seja, cirurgicamente deixar o PET surdo de propósito. Então tirar todo o conduto auditivo interno ali, o ouvido médio e o ouvido interno, para que essa otite não volte mais. E mesmo se fizer a retirada do conduto auditivo, também não significa que não vai acontecer mais inflamação ali. Não significa. A gente tem alguns períodos, né? A gente faz o processo cirúrgico, né, o procedimento cirúrgico. O tutor normalmente tem consciência de que é uma tentativa e isso aí pode até gerar alguns danos para ele durante a cirurgia. Essa cirurgia ela traz riscos de danos permanentes, de sequelas permanentes. Ela pode ter paralisia de face, problema de deglutição, o animal não conseguir mastigar com facilidade, baixa produção de saliva. A longo prazo, vamos supor que essa ablação do conduto ela tinha relação com um tumor, com um câncer que estava lá dentro. Como é uma região muito delicada, essa cirurgia ela não consegue uma margem de segurança muito alta. Então a chance desse tumor voltar e até mais agressivo, aí é por questões técnicas de fator de crescimento tumoral, tipo de tumor, essas chances elas são muito altas. É complicado, né, minha gente? Por isso, então, o acompanhamento veterinário é sempre recomendado. Inclusive, doutor, você trouxe algumas ferramentas aqui que eu queria que você comentasse. Sim. Esse aqui são otoscópios, né? Hoje em dia, todos eles são, a maioria deles, né, de iluminação por fibra óptica, então eles dão pra gente uma iluminação muito melhor dentro do conduto auditivo. Naquelas lâmpadas antigas, elas iam enfraquecendo com o tempo, então a gente não conseguia ter uma visualização tão boa. E de acordo com o tamanho, o tipo de ouvido do conduto daquele paciente, a gente vai trocando as pontas para poder ter um acesso melhor. E a gente tem, inclusive, outros tipos de equipamento que podem fazer o que a gente chama de otoscopia, que é uma fibra óptica mesmo que a gente coloca dentro do conduto auditivo e a gente pode, inclusive, colher material lá dentro para uma biópsia. Isso dentro do ambiente da clínica, dentro do ambiente do veterinário. Mas o tutor em casa já pode ficar atento a quais aspectos na relação aí da saúde do ouvido do bichinho? A gente comenta que a gente tem dois aliados na manutenção e para apontar para a gente alterações do conduto auditivo. O primeiro é o tutor, tá? Quem convive com o pet é o tutor. Então, qualquer alteração comportamental em primeiro ponto, é assim que o tutor percebe, então o animal está coçando um pouco mais aquele ouvido, sim, ou inclinou um pouco a cabeça para um lado ou para o outro, já é sinal de que aquele ouvido ou o outro está com algum tipo de incômodo. O cheiro, aquele cheiro característico fermentado, lembra chulé, salgadinho molhado. Esses cheiros que fogem da normalidade, da neutralidade, eles já devem chamar a atenção do tutor para ir para uma consulta, uma avaliação. Nosso segundo aliado é o banhista ou tosador que faz a manutenção do pelo, da pelagem da pele desse paciente. Então, um tosador bem treinado, ele consegue até identificar para a gente que tipo de otite que está lá. Olha, eu acho que é isso, sim, eu acho que é aquilo. E tem raças mais propícias a problemas no ouvidinho? As raças que a gente chama de raças que tem orelha pendular, que são aquelas orelhinhas mais caídas, Golden, Labrador, os pitbulls que não passaram pelo processo da conchectomia. Então, todos aqueles cães que têm a orelhinha um pouquinho mais para baixo, por própria característica anatômica desse paciente, eles acumulam mais umidade dentro do conduto auditivo. E para o fungo, umidade e calor, meio caminho andado para se proliferar ali. Dicas do doutor anotadas, as orelhinhas aqui do José estão limpinhas e saudáveis, então é hora de fazer um registro para a nossa galeria pet. Olha aqui, galera, a foto. X. Valeu pela participação e pelas informações que vocês compartilharam com a gente, pessoal. Muito obrigado mesmo, viu? Ainda bem que o José tem um tutor dedicado e atento à saúde dele, né? Mas imagina os bichinhos que não têm essa mesma sorte, como aqueles que são abrigados por ONGs, por exemplo. Cuidar do bem-estar desses pets é difícil, especialmente por questões, financeiras. Nesse sentido, recentemente foi lançada mais uma edição do Edital Animal São Paulo. É um programa que busca aumentar o alcance das emendas parlamentares à causa de proteção animal. Que nada mais é do que uma consulta pública e democrática, além de transparente, para as minhas emendas parlamentares. As ONGs elas se cadastram, elas passam pelo crivo da documentação e as que estiverem aptas a receber a emenda parlamentar, elas vão para a votação popular. Em relação à cidade de São José dos Campos, nós tivemos ano passado 2 ONGs inscritas e foram mais de R$200 mil destinados
para as ONGs da cidade que ajudam os animais e, além disso, fazem um trabalho de conscientização nas escolas. Agora, no ano de 2024, segundo ano do meu mandato, nós demos continuidade a esse projeto de sucesso. Foram mais de 130 ONGs cadastradas e aptas à votação. Ao todo, mais de 5 milhões de reais destinados às ONGs de proteção animal. E São José dos Campos, de novo, se fez presente. Essa ideia surgiu pelo fato de eu conhecer as necessidades das ONGs. Muitas ONGs que fazem o trabalho que deveria ser feito pelo Estado vivem no vermelho. Começam um mês sem saber como vão pagar as contas ao final do mês. Resgatam um animal, salvam uma vida, sem saber como que vão correr atrás do prejuízo para custear todo aquele tratamento, a castração, a vacina e outra coisa. O resgate nunca acaba no resgate. Os animais eles vão para o lar temporário, eles vão para dentro dos abrigos e por lá muitas vezes ficam meses e meses, até anos. Então, esse edital animal visa levar para a causa animal um recurso tão necessário para continuar fomentando esse trabalho por todo o estado de São Paulo e salvando milhares de vidas. Na última edição do edital Animal São Paulo, agora em 2025, 2 ONGs de São José dos Campos foram contempladas. A verba destinada para uma delas foi de R$50 mil e para outra R$65 mil. As inscrições para uma nova edição do projeto devem ser abertas no segundo semestre deste ano. E vale reforçar que emenda parlamentar é uma forma de destinação de recursos do orçamento público legalmente indicada pelos membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas estaduais para finalidades específicas. Manter os ouvidos dos nossos pets bem higienizados é algo muito importante para garantir saúde e qualidade de vida para eles. Aqui, ó, este cachorrão aqui, por exemplo, está recebendo alguns cuidados. E olha só como é que ele fecha os olhinhos enquanto o tutor faz a limpeza. Parece até que está recebendo um carinho, né? Já neste caso aqui, ó, quem resolveu fazer a higienização foi um gatinho. Ele vai lambendo toda a orelha do doguinho ali com muita calma, muita atenção. É fofo, mas vale o alerta, tá, galera? Se não limpar direitinho, o pet pode ter problemas sérios. No caso desta gracinha aqui, ó, a Belinha, a otite aconteceu por causa de acúmulo de pelos no conduto auditivo, você acredita? E eu bati um papo com a tutora dela, a Gabriela. Confere só. A Belinha é uma fofura, minha gente. E aí, ó, ela encanta todo mundo com esse tamanico e também com a aparência dela, porque toda peludinha, não tem como falar, é muito fofa, né? Você fica derretida como a mamãe, nossa, não é? Sempre. Ô, Gabi, mas a gente vê toda essa questão do pelinho dela, porque é uma poodle, então cresce pelo mesmo, normal da raça. E aí tem que tomar cuidado. E a tua atenção aumentou depois de uma questão no ouvidinho. Isso. O que aconteceu? Como cresce bastante pelo aqui, ele acaba entrando e aí vai causando um incômodo para ela, né? Sim. E aí ela coça bastante o ouvido e aí a gente nota pela atitude dela mesmo, ficar coçando, aí chora um pouquinho, reclama. É uma coceira excessiva e às vezes pode até fazer alguma feridinha. Pode fazer feridinha, porque a unha deles, né, machuca bastante. Eles não têm essa coisa de coçar leve. E que não é uma coisa que tá todo mundo atento, especialmente porque existem outras raças também que tem essa questão do pelo. Isso. E aí você, então, teve essa luz de alerta aí acesa e resolveu dar uma atenção maior na parte da higienização. Como é que hoje é a rotina de cuidado dela? Hoje a gente traz ela aqui de pouquinho em pouquinho tempo para poder sempre estar de olho no ouvidinho dela e manter sempre baixinho o pelo, né? E se precisar de remedinho também a gente fala com o doutor, né? E aí passa se for preciso, faz bastante higienização. É mais ou menos de quanto em quanto tempo essa questão da higiene, banho e tosa? A gente traz de 15 em 15 dias, porque como o pelinho dela cresce bastante, então a gente mantém ela
pelo baixinho, sempre pra conseguir ver, né, se tem alguma coisinha nela. E aí tem essa tensão com a região da orelhinha. O Sim, que da faz? orelhinha. É uma tosa especial ali mesmo. Isso, uma tosa especial. E aí, tosa aqui e limpa bem direitinho. Sim. E você sentiu que deu uma ajuda sim, de fato? limpa bastante. Ela passa a não reclamar mais, não fica coçando, né? Então a gente nota que faz, sim, muita diferença. Pois é, tem que dar essa atenção extra aí justamente porque assim como a Belinha que é uma poodle, existem outras raças que têm o pelo comprido e aí a gente... Já se atreveu a dar banho sozinho em casa? Não, Ou não. Então, tem essa questão, porque tem gente que resolve fazer por conta própria. E o receio de jogar água, né, e cair no ouvidinho, aí Exatamente. acaba piorando, né? Então, você pode acabar não secando direito, ou mesmo se você quiser tosar, né, fazer um corte ali no pelinho, no excesso de pelo, você pode acabar machucando seu animal de estimação. Não é nada proposital, mas erros podem acontecer. Então, pra gente ter bons exemplos, aí como é o caso da Belinha, que tá super bem, né, Belinha? A gente vai conversar agora com o profissional que é responsável pelo banho, pela tosa e pela higiene dos ouvidinhos da Belinha. Confere só. Dar banho, tosar, num primeiro momento, vai ter gente que vai falar, moleza, tarefa fácil, eu faço isso aí em casa. Gente, não é tão simples assim, não. O Matheus é a prova disso, que já faz, 11 anos, é isso que você trabalha? 11 anos de profissão. Vamos falar aqui da saúde, especialmente da Belinha, que já é uma cliente antiga aqui do Matheus. Cuida bastante dela. Matheus, no caso dela, tem essa questão das orelhinhas, né? Que é o assunto aqui do Galeria Pet de hoje, porque a gente sempre pensa na questão da orelha quando inflama, quando aparece alguma questão ali na saúde do bichinho mesmo, mas pode estar ligado à higienização ou algo que a gente fez errado nesse momento. Com certeza. Então, vamos falar do caso dela primeiro. O que estava acontecendo que levava a essa infecção de ouvido? No caso da Belinha, a Belinha tinha uma otite recorrente e ela possuía muitos pelos na região interna do ouvido. Então, sempre que ela vem aqui pra gente tomar banho, eu sempre faço essa manutenção e essa higienização com tesoura ou com máquina, sempre para manter a pelagem de dentro do ouvido dela um pouco mais curta, para que fique mais fácil a higienização, tanto aqui quanto em casa, né, pro tutor. Sim, e na hora do banho tem cuidado também, não é só na hora da tesoura. Com certeza, existem diversas técnicas que a gente pode utilizar, tanto no banho, quanto para o corte, né, para ajudar nessa questão. Vamos começar pelo banho. Estamos falando da Belinha, mas vamos falar de uma maneira geral, porque tem muita gente que vai, mesmo no pet shop, ou vai dar banho em casa e esquece de cuidado com o ouvido. Com certeza. Tem que colocar um algodãozinho, uma gaze, alguma coisa? Como é que é o procedimento? É sempre uma defesa a mais, né? É sempre uma proteção a mais que você pode utilizar. Mas eu, particularmente, acho que a maior proteção que você pode utilizar para o ouvido é o manejo correto e o volume de água correto que você utiliza na cabeça. E sempre se atentar à posição que você está colocando água nesse rostinho para que ela não escorra para dentro do ouvido, né? Como é que seria melhor, então? Sempre apoiar ou reto a cabeça do cão ou um pouco mais para baixo, né? E porque aí... ela vai escorrer para frente, não para trás, para sentido do ouvido. E tem alguns cães que ficam ali mais ansiosos na hora do banho, se debatem, não gostam de água, então mais um motivo para procurar um profissional confiável. Com certeza. Né? Então, a parte do banho já entendemos. Se for optar pelo algodãozinho ou a gaze dentro do ouvido, coloca lá no fundo de maneira superficial. De maneira superficial, porque você também não pode forçar muito para dentro desse duto, né? E aí vem a parte da tosa, a hora de cortar. Exato. Tem máquina, tem tesoura, como é que é a escolha? Existem máquinas de retoque, né? Que são são menores, né? E você consegue trabalhar em áreas mais delicadas. Tesoura, a gente também tem tesoura fio laser, que ela tem uma segurança um pouco a mais, né? Que você precisa colocar um pouco mais de pressão nela para que ela efetue o corte. Então assim você tem um pouco mais de segurança nessas regiões mais sensíveis. E como é que eu sei o que é melhor para o meu pet? Fale profissional. Cada pet tem uma necessidade diferente. Por exemplo, a gente pode aparar essa região de dentro dos ouvidos de formas diferentes. Sempre em parceria com o veterinário e seguindo as recomendações do veterinário. Quando o animal vem para mim só com essa recorrência de higienização, eu não costumo arrancar pelo, eu costumo só tirar o excesso na tesoura ou com máquina. Mas se ele já está fazendo algum tipo de tratamento em relação a otite, inflamação, e é a recomendação do veterinário que você arranque esse tipo de pelagem para que fique mais limpo, aí você pode tirar com talco, né? Sim. Arrancando mesmo. No caso da Belinha, como é que foi? No caso da Belinha, a última tosa dela foi somente com máquina na região interna do ouvido, né? Sim. A gente também tira um pouco o excesso dela da parte de cima da orelha, para que ela fique um pouco mais tranquila também.
Banho tomado, tosa feita, aí vem o cuidado especialmente para o tutor em casa. É recomendável fazer alguma coisa por conta própria ou deixa só para o banho mesmo, sei lá, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês? Como é que é? Se o pet tem certa recorrência no banho e tosa, não é necessário essa limpeza em casa, porque só o ciclo de 15 em 15 dias já é o suficiente para você manter essa orelha saudável. Sim, mas caso seja uma frequência um pouquinho maior aí, o que eu faço em casa sem botar a saúde do meu pet em risco? Aí é algodãozinho no dedo, solução otológica e é só limpar os arredores. Boa. E usar os produtos com recomendação de veterinário, Correto. tá, minha gente? Não vá fazer por conta própria. Ah, aquela hastezinha azulzinha com algodãozinho na ponta que a gente usa nos nossos ouvidos, em pet não, né? Em pet não. Pelo amor de É Deus. mais externa a limpeza deles. Então tá certo. Pegaram as dicas aí, anotaram tudo, né? Vamos cuidar do bem-estar dos ouvidinhos dos nossos pets, mas de preferência com auxílio de quem realmente entende do assunto, gente. Isso é muito importante. Encerramos então aqui com as dicas do Matheus, com as orientações do dia a dia da Gabi também. Belinha tá ótima, ouvidinhos saudáveis. Quero um registro para nossa Galeria Pet, pode ser? Pode ser. Uma foto aqui então. Obrigado pela participação, galera. Bom demais ter vocês aqui no Galeria Pet, viu? E ó, nunca é demais reforçar, né? Alguns dos sintomas de que algo pode estar errado com a saúde dos ouvidos do seu animal de estimação são coceira excessiva, um odor desagradável, secreções, vermelhidão ou inchaço, balanço constante da cabeça, sensibilidade ao toque e perda de equilíbrio ou então perda de audição. Se notar algo que não tá legal aí com o seu melhor amigo, não perca tempo, procure um veterinário imediatamente. E ó, antes de encerrar, vamos ver alguns registros aqui na nossa galeria, não é isso? Começando pelo Snoopy, cachorrinho da apresentadora aqui da TV Câmara, Gisele Lopes. O Snoopy teve um câncer no conduto auditivo e precisou fazer uma cirurgia. Mesmo assim, de vez em quando, ainda surge uma infecção. Ainda bem, agia uma mamãe muito atenta àquilo que o Snoopy precisa e cuida muito bem da saúde dele. Olha só. A Duda Maria, doguinha da minha amiga e também apresentadora aqui da TV, a Fernanda Santos, também já sofreu com otite e deu trabalho, hein? Essa aí deu trabalho porque ela não deixava a Fer pingar o remedinho ali no ouvido de jeito nenhum, gente. Parecia que ela estava sentindo um incômodo muito grande. Aí o jeito foi contar com a ajuda de um veterinário, né? Toda vez que precisava fazer, levava para o veterinário. E para fechar, o Ban, esse é filhotinho da Andréia. Ele ainda bem, nunca teve nenhum problema nos ouvidinhos, mas cuidado nunca é demais, né? Até porque o Ban é todo peludinho, vocês estão vendo, né? E a gente já aprendeu aqui no programa de hoje que o excesso de pelos nessa região aí pode trazer problemas, inclusive deixar de secar direitinho também é uma questão para ficar atento, hein? Depois do banho, secar direitinho. Pessoal, Galeria Pet de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!